Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, porque Deus não se esqueceu de você. É a única certeza que eu tenho, né? Que Deus não esquece de um filho, nem de uma filha, porque nós somos todos filhos de Deus, mas Deus também está em você, Nós temos tudo, né? Deus à nossa volta, mas Deus também dentro de nós. E eu queria te fazer uma pergunta, porque no programa de hoje, nós vamos conversar com duas figuras muito importantes. Nós vamos conversar com a Gilvanise Balbino, uma médium, palestrante, escritora, e o Antônio Demarque também, que é palestrante, escritor e médium. E eles vieram hoje para conversar conosco porque você já teve medo, assim, medo de espírito, medo do que você não conhece, medo daquilo que você não vê? Você de repente escuta um barulhinho aí na sua casa, ou você acorda no meio da noite com aquela sensação de que tem alguém te olhando? A gente normalmente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E eu vou conversar hoje com duas pessoas que conhecem muito bem essa área, conhecem muito bem esse assunto, tem umas dezenas de livros publicados, justamente sobre essa questão da mediunidade. O que seria uma mediunidade? Porque você escuta tanto falar, às vezes, em filmes, né? Assim, falar de médium, falar de uma mulher que é médium também. O que seria isso? O que seria a mediunidade? Hoje no programa nós vamos conversar sobre esse assunto. Se você que estiver assistindo agora esse programa pelo YouTube ou pela televisão, não importa por onde você esteja assistindo, você pode participar através do e-mail crescervocê@tvmundomaior.com.br. Está passando aí embaixo o nosso e-mail, crescervocê@tvmundomaior.com.br. E a palavra-chave de hoje eu já esqueci, Maurício, qual que é? Igualdade. Então você tem que mandar um e-mail com a palavra igualdade, coloca no e-mail a palavra-chave do programa de hoje e a cidade de onde você está escrevendo para a gente, porque senão a gente não tem como saber de onde você está escrevendo, de onde você está falando, a gente quer saber onde você está. Manda um e-mail para você concorrer ao kit da Ávora Cosméticos. E aquele kit cheio de produtos da Ávora, shampoo, condicionador, creme hidratante, e eu também vou mandar os meus livros autografados, todos aí nesse kit para você receber, mas você tem que participar. Ah, William, eu estou no YouTube, como é que eu faço para participar? Eu não tenho sorte porque o programa já foi para o ar. Se você estiver assistindo esse programa agora, pela internet, você manda já o seu e-mail na hora que você está assistindo, porque aí você, no próximo programa, a produção já separa os e-mails para você participar aqui comigo, participar do sorteio. Ah, é lógico, no final do programa hoje também tem a carta amiga. Eu vou ver se dá tempo hoje de eu responder duas cartas, porque estão chegando muitas cartas. Se você quiser escrever também no mesmo e-mail, crescervocê@tvmundomaior.com.br, você só coloca no e-mail assim, carta amiga. Aí você conta uma dificuldade, um probleminha seu. Eu não vou dar conselho, vou dar a minha opinião para você aí relacionada a isso. Muito bem, eu estou recebendo aqui hoje Gilvanise Balbino, posso chamar de Gil, né? Pode. Gilvanise, um beijo. E Antônio Demarque. Obrigado, Antônio. Tudo bem, querido? Não precisa levantar não, querido, fica à vontade. Aliás, vocês viram que eu comentei na abertura do programa sobre muita gente que tem medo. E que tem de gente com medo, né? Medo do que não conhece, medo de fantasma, medo de que ouviu falar da avó que contava. E quando a gente fala dessas coisas de mediunidade, também tem gente que tem medo. Você já sofreu algum preconceito por isso? Das pessoas que reconhecem você, por exemplo, Gilvanise, você é médium e a pessoa no avião te reconhece. Como é que é? Você vê o espírito? Você vê a pessoa falando com você? Primeiro assim, Gilvanise, o que é um médium? Para quem está assistindo a gente agora e quer entender. Bom, mediunidade é uma coisa simples, inerente ao ser humano. Todo mundo, todos nós somos médiuns, desde a criança até o adulto, ao velho. Não é só o espírita, né? Não, não é só o espírita, não. É. Qualquer religião, qualquer pessoa que pratica uma religião ou que tem Deus no coração, tem a sua mediunidade, porque é uma coisa inerente ao ser humano. Você falou homem, mulher, criança? Independente, velho. É uma velho. sensibilidade? Na verdade, ele faz parte do nosso organismo físico aqui, né? Tá. Do seu corpo físico, do meu corpo, do nosso sistema nervoso central. Então, olhando para o lado físico desse processo da mediunidade, o nosso sistema nervoso central é que comanda todo esse processo de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, esse intercâmbio de comunicação acontece por aí. É uma coisa natural, que todos nós nascemos com elas, alguns com mais, outros com menos, com faculdades a mais, outras com menos, mas é uma coisa suave, né? Uma coisa que a gente tem medo. O medo, falar um pouquinho só do medo, Deus deu para nós o medo por uma razão especial. O medo não é uma coisa ruim. O medo foi colocado em nós quando nós nascemos, porque se nós não tivéssemos medo, no primeiro momento de dificuldade, o que a gente faria? Já se atira no fundo do poço, já se mata.
e ir embora. Então, a gente já nasce com um certo medo. Um instinto, sim, né? Natural. Exatamente, de sobrevivência. Então, o medo, a gente, quando está aqui nesse planeta, começa a colocar mais valor sobre ele do que realmente deveria ser. A mediunidade é uma coisa simples, é um processo de comunicação entre os mundos, né? Mundo físico, mundo espiritual, através dos mecanismos que nós temos, através do nosso sistema nervoso central e através daquilo que você traz aqui na sua vida como ou uma missão, ou algum reajuste, ou alguma maneira que você precisa efetivamente equilibrar o seu passado, o seu futuro e é aqui no presente que você vai fazer essa roda girar de uma forma positiva, sem sofrimento, sem peso, sem medo, sem nada. E você, Antônio Demarque, muito conhecido, afinal, por ser um grande médium, né? Como que você explica para as pessoas que não conhecem, não sabem o que é um médium? Porque as pessoas hoje em dia são muito curiosas, assistem filmes, pesquisam no YouTube, veem manifestações espirituais, mas como que é um médium? O que é um médium? Como que você se define? Antes de entrar no aspecto do médium, eu queria dizer que eu também já senti muito medo. Legal. Aliás, não era só medo, chegou uma época que era pavor. Porque o leigo, a pessoa que é leiga, que não tem conhecimento da doutrina, não sabe o que é mediunidade, que aliás, a Giovanice fala tão bonito, né? Gostoso, dá vontade. Além de ser muito bonito também, né? Tudo. Então, a pessoa que é leiga, ela tem assim um preconceito pelo desconhecimento. Sim. E as coisas acontecem independente de nós termos conhecimento ou não, porque elas existem. Sim. Eu convivi com isso daí durante algum tempo, enquanto eu não conhecia a doutrina espírita. E passei a observar as outras pessoas também que são leigas, que têm esse problema, porque acontece nas melhores famílias, no período em que eu trabalhei muitos anos no atendimento fraterno. Quando chega uma pessoa com problema de mediunidade, que a pessoa não tem consciência daquilo, em que pelo atendimento fraterno você orienta, olha, você tem mediunidade. A pessoa regala os olhos e arrepia o cabelo, porque tem medo da mediunidade. Então é interessante que nós observamos, nesse período que eu trabalhei no atendimento fraterno, William, é que quando você muda o nome, porque é interessante, algumas filosofias falam... O que é esse atendimento fraterno, Demarque? O atendimento fraterno é quando você passa... quando a pessoa ela tem um problema e ela procura uma casa espírita. Antes de você fazer qualquer tratamento, você passa por um atendimento. E você que atendia nessa casa? Era uma equipe, eu era um deles. Eu era um deles. Então, aquelas pessoas leigas, uma ocasião, uma senhora, quando eu falei que ela tinha... problema de mediunidade a ser desenvolvida, a mulher quase se desesperou. E aí o meu mentor falou assim, muda, fala para ela que ela tem sensibilidade de alma. Mudou. A hora que eu falei, olha, para a senhora entender o que é mediunidade, mediunidade é a sensibilidade da alma. A senhora tem uma sensibilidade muito aflorada. Ela ficou apaixonada, ai, que coisa linda. Mudou. Mudou. É verdade. Tem filosofias que dizem, olha, você tem um sentido extrasensorial. Sim. Olha que bonito. Outros falam, você tem um sexto sentido. 5 sentidos nos colocam em contato com o mundo físico. O sexto sentido com o mundo invisível, as outras dimensões. A Giovanice comentou que todos nós somos médiums. Independente de religião, mediunidade é uma sensibilidade inerente ao ser humano e até aos animais. Sim. Na medida em que eles estão desenvolvendo essa percepção. Olha que interessante. Então, não é privilégio de ninguém. E para nós que somos espíritas, tem um agravante, porque nós não estamos vindo com essa sensibilidade para fazer turismo. É sensibilidade, mediunidade de trabalho. Porque a gente teve a oportunidade de trabalhar em outras reencarnações, outras existências, não fizemos, agora viemos na condição de médiuns para trabalhar em nome do Cristo. A diferença da mediunidade, que eu faço sempre questão de frisar, que mediunidade tudo bem, todos têm. O grande diferencial é a mediunidade a serviço do Cristo. Essa é a diferença. É a mediunidade com o Evangelho. E como hoje o médium, tanto você, Giovanice, quanto o Demarque, como que é esse trabalho de vocês hoje? Você, eu sei que é palestrante, né, Gil? Eu sou dirigente também de uma casa espírita. E, na verdade, a mediunidade para mim, uma vez me perguntaram assim, Gil, o que é mediunidade para você? E eu respondi assim, como é respirar para você? Porque é uma coisa que não se aprende. A gente, na verdade, você só sofre porque você não tem instrução. Sim. Quando a gente tem instrução, a gente consegue administrar os nossos sentidos se autoconhecendo. Porque se você não se conhece como um ser humano,
Você pode ter sensibilidade, você pode trabalhar, mas você não sabe o que fazer com isso. O que você faz com a mediunidade? Como que você transforma? A mediunidade, o médium em si, ele é um agente de mudança. Então, como um agente de mudança, o que você faz? Você canaliza toda essa energia, você canaliza todo o seu esforço, o seu trabalho para alguma coisa positiva, agregadora no universo. A gente não está aqui de passagem. Eu acho que cada um, a pessoa que está dentro da casa, ouvindo você agora no seu programa, ela tem uma missão ali dentro da sua casa, do seu mundo, da sua profissão, e os médiuns também. E a mediunidade, para mim, ela aconteceu ainda criança, eu tinha 6 anos. Então, de orientação. Exatamente, é um agente de mudança. Orientar. Para quê? Para que as pessoas possam, através dessa instrução, dessa orientação, promover sua mudança, como um agente de mudança encarnado aqui nesse planeta. O que você está fazendo de bem para você poder mudar a sua atmosfera, o seu mundo? Porque é muito fácil a gente ser médium, chegar a palestrar numa casa, falar tudo de bem. Mas e você, como no seu mundo, como ser? Olha, esse papo nosso vai longe aqui, hein? Você que está acompanhando a nossa conversa de hoje sobre mediunidade, eu ainda vou fazer uma série de perguntas para eles sobre esse mundo espiritual que a gente tem tanta curiosidade, mas não saia daí. Enquanto isso, enquanto a gente vai para o intervalo, manda o seu e-mail, crescervocê@tvmundomaior.com.br, participe do nosso programa, dê sugestões e manda a palavra-chave de hoje, que é igualdade. Eu olho para o Maurício, que ele é a minha memória viva. Até já, volto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Papo gostoso e rápido, com pessoas interessantes e muito interessadas. Giovanise Balbino, Antônio Demarque, conversando aqui conosco sobre questões de mediunidade, espiritualidade. Eu mesmo tenho muitas coisas para perguntar para eles ainda e nós já vamos conversar com eles daqui a pouco. Mas eu queria também falar com vocês sobre as questões da beleza. Porque a gente fala da beleza da alma, mas a gente tem que falar também de cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é o templo de Deus. E você sabe que a gente tem que se cuidar. Às vezes uma boa alimentação, um exercício físico. Eu estou cuidando de mim mesmo. Mas eu queria falar um pouco da beleza dos cabelos relacionados à Ávora Cosméticos, que são os nossos parceiros aqui. E eles lançaram um kit chamado Kit Ávora de Alisamento. Então, nós temos a força suave, força média e força máxima. São 3. Esses 3 que vocês estão vendo aí é a força suave, média e máxima. Dependendo do seu cabelo, né? Foi especialmente desenvolvido para relaxar ou alisar os seus cabelos. Mas você já sabe que a Ávora Cosméticos tem uma dezenas de produtos maravilhosos, shampoo, condicionador, creme para o cabelo, para o rosto, creme de barba, tem um monte de coisa. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo para você conhecer um pouco mais sobre os produtos da Ávora Cosméticos. Se você acha que nós nos preocupamos somente com as mulheres, você está muito enganado, porque os cabelos dos homens também precisam de cuidados, não é mesmo? Ávora Cosméticos. Transformar é criar. www.avoracosméticos.com.br. Você pode conhecer todos esses produtos maravilhosos. Eu uso a Ávora Cosméticos, os meus amigos usam, os meus convidados hoje vão ganhar o kit da Ávora Cosméticos. Ou vocês não querem, vocês não gostam dessas coisas de shampoo? Giovanise, mulher com então, certeza. Né? Eu quero Já trouxe para vocês, a Ávora fez questão de mandar um kit para vocês vão ganhar também hoje no programa. E é um grande parceiro nosso, a Ávora, né? Giovanise, você lançou qual o último livro? Qual o seu último não, mais recente, não que é o último que a gente fala, né? Eu qual mais recente? Só para você construir um novo caminho. Que é um de mensagem que eu ganhei ou não? Isso, é um de mensagens. Na verdade, ele vem com uma proposta de autoconhecimento. Fazer com que as pessoas reflitam com os temas atuais e que seja um companheiro. Porque quando a gente fala de livro de mensagem, parece que é alguma coisa que a gente é o mensageiro do além. Não, Sim. Ele vem para realmente te apoiar no dia a dia com os temas da atualidade. Aquelas mensagens que cada dia a pessoa lê um. Isso. E ela tem um aprendizado ali, um movimento, né? Exatamente. Mas eu vi que você trouxe um para mim. Hoje eu trouxe. Como é que se chama esse? Esse é Um Amanhecer para Recomeçar. Um Amanhecer para Recomeçar, pela editora Petit, né? Isso, é um romance atual, da atualidade,
que fala de mediunidade, da importância da mediunidade como um agente de mudança, que fala também dos conflitos de relacionamento, né, o romance entre uma classe social mais baixa e outra mais alta. Então, como que você encara as diferenças de um relacionamento e que faz com que a sua missão apostólica não se perca. Bonito entre título, as Um coisas Amanhecer do dia. para Recomeçar. E o seu mais recente, Antônio Demarco, qual que é o título dele? É Uma Noite Sem Fim. Uma Noite Sem Fim. Uma Noite Sem Fim. Que também é um romance, né? E ele fala de um ambiente profissional, empresarial. O que é que acontece, a atuação dos espíritos no dia a dia, no ambiente profissional? Às vezes a pessoa fala, imagina, dentro das empresas, como é que funciona isso? Os espíritos, quando Kardec perguntou para os espíritos, para os bons espíritos, até que ponto eles influenciavam a nossa vida, e os espíritos responderam, muito mais do que imaginais. Então eles estão em toda parte. E esse romance, Uma Noite Sem Fim, ele mostra o ambiente por trás dos bastidores, a atuação dos espíritos bons e aqueles que trazem ideias felizes, as pessoas bem intencionadas. E aqueles que aproveitam as pessoas que estão com pensamentos negativos, aquelas pessoas que não querem ver um bom ambiente, elas alimentam as dissensões, os desentendimentos, os sentimentos de inveja. Sim. Então, como é que eles atuam? É um romance interessante, porque as pessoas não imaginam, será que nós estamos falando de mediunidade, nós estamos sendo médios a todo instante, dependendo do nosso pensamento, nós estamos dando campo de atuação para espíritos felizes, quando nós temos bons pensamentos, bons propósitos, ou dando campo de atuação para espíritos vingativos, espíritos negativos, quando nós estamos envolvidos em ideias infelizes, sentimentos de rancor, de mágoa, de inveja, tudo isso daí, em todo instante, todas as mazelas, nós estamos sendo médiums. Ô, Giovanise, quando que você descobre que é diferente, que é médium, que você, ainda criança ou adolescente? Eu acho que na criança. Eu acho a importância de você identificar isso. Eu vou falar no meu caso, porque então, o meu foi na criança. Eu fiquei curioso no seu caso mesmo, assim, você via espírito, você ouvia? Na verdade, William, no meu caso foi um caso um pouco atípico, porque meu pai era doente, meu pai era uma pessoa que via os espíritos e eu era criança e ficava em casa com ele. E ele foi o meu grande mestre. Não, ele não era. Minha família, eu não venho de uma família espírita. Eu venho de uma família completamente fora do espiritismo. Era uma família católica e a minha mãe tinha perdido um filho. Então, falar de morte, de espírito na minha casa era um fator proibidíssimo. Não fale disso, porque quando uma criança chega para a mãe e fala assim, mamãe, estou vendo um espírito. A mãe já fala assim, não bate na boca, não fala isso, porque você vai morrer, né? Então, a ligação do espírito com a morte, ela é muito próxima. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O medo desconhecido sempre, né? Com certeza. Mas você pequenininha, você via espírito, você olhava assim, as pessoas falavam com você, como que é? Normal, eu não conseguia distinguir quem era vivo do morto. Então, foi todo um aprendizado com a equipe espiritual que hoje, inclusive, escreve os livros, que está comigo até hoje, foi me orientando como fazer e para que lado que eu vou guiar. Equipe espiritual, o que é essa equipe espiritual? Todos nós, eu vou traduzir bem de uma forma bem simples, que algumas religiões falam do anjo guardião, outras falam do anjo da guarda. Então, na verdade, toda essa terminologia significa que alguém no mundo espiritual olha por você. Às vezes, depende da pessoa, tem às vezes tem uma equipe, às vezes precisa de muita atenção, depende realmente daquilo que você está fazendo aqui no chão. E comigo, quando eu era uma criança, eu vi os espíritos com meu pai, cuidando dele. Eu falava, olha, tem um espírito aqui perto de você, tem uma pessoa perto de você, na verdade. Ele falava naturalmente, você estava vendo, você achava que era uma pessoa normal. E eles entrando na minha casa, que para mim, para uma criança, é normal, era um ser vivo. E o meu pai falava assim, olha, então você ouça o que eles estão falando e respeite eles. Então, o código de valor de respeito, e meu pai me dava para ouvi-los, o que eles estão falando. Se eles falarem coisas boas, você respeita. Se falarem coisas ruins, então meu pai fazia eu repetir para ele o que os espíritos falavam para mim. E você fazia? E eu fazia. Falava, então você escute isso, que isso é bom. Legal. Você, Demarque, como que começa isso? Criança, adolescente? Quando que você percebe que você tem algo diferente das pessoas?
Antes de responder Ou é isso, algo diferente ou não é? Ou todo mundo faz isso? Como é que é? antes de entrar na sua pergunta, eu queria uma curiosidade. Quantos anos você tinha quando isso acontecia? 6. 6 anos de idade? 6 anos. Olha que interessante, né? E é a coisa mais pura, porque a criança ela é autêntica, ela fala a verdade, né? O amigo invisível que muitas crianças têm. E não tem por que inventar, né? Como que vai inventar essa história toda? Olha, William, comigo foi diferente, porque a minha origem, nasci numa cidadezinha muito pequena, interior, 2.500 habitantes, era aquela cidade assim, tão pequena que quando o urubu passava no sol, dava eclipse total na cidade. E todo mundo conhecia todo mundo, e todo mundo sabia conhecia de tudo. todo mundo. E a cidade pequena, tinha missa uma vez por mês, vinha um padre de uma cidade vizinha rezar a cidade que é, missa. Demarque? Paulistânia, fica Paulistânia. perto de Duartina, uma cidade perto de Bauru. Então, na verdade, Duartina é a referência, mas muita gente também não conhece Duartina, é Bauru. Então, 40 quilômetros depois de Bauru. Então, até 18 anos eu vivi nessa cidade, eu morava no sítio, né? E acontecia muitas coisas no sítio, barulho, fenômenos, e que muita gente acreditava, olha, isso aqui é o Saci, isso aqui... Aí entra o folclore, né? O Porque lobisomem. O lobisomem. É o homem do saco. É, o homem do saco. Para criança funciona que é uma beleza. Mas eu sempre tive um questionamento, porque a cidade era pequena, e apesar da cidade ter pequena, tinha o cego, tinha o aleijado, tinha a mulher que se arrastava, que não conseguia falar, que pedia esmolas. E eu sempre tive esse questionamento, mas por que acontece isso? Por que com eles e não comigo, né? Por que eu sou diferente? Por que tal pessoa é diferente? Isso daí já é uma coisa que eu acho que a gente já traz na nossa bagagem. E eu sempre me questionei isso, mas tinha medo de espiritismo. Se alguém me falasse, olha, lá tem um centro, eu passava 1 quilômetro de distância com medo de entrar no centro. Se falasse que era macumba, então, sendo que você corria, né? Não, porque a gente confunde tudo isso. A pessoa que é leiga, ela confunde espiritismo com todas as coisas, as demais manifestações, né? Todas nós temos o maior respeito, mas espiritismo é, na verdade, calcada no Evangelho do Cristo, na codificação de Kardec. Claro. Então é uma coisa bem distinta, que é bom a gente definir isso daí, porque ainda tem pessoas que confundem. Quando você fala espírito ou espiritismo, a pessoa já acha que é macumba ou acha que é alguma coisa. E é a falta de orientação. O preconceito vem daí, né? É a falta de conhecimento. O conceito antecipado. Exatamente. A pessoa emite o conceito antes de conhecer. Exatamente. Então, se alguém me falasse, olha, você tem que ir a um centro espírita, desenvolver mediunidade, essa palavra me dava arrepio, da mesma forma que eu passei a entender as pessoas também quando eu falava isso, no atendimento fraterno, e as pessoas se assustavam, porque me assustava também. Sim. Mas os fenômenos começaram a ocorrer. Mas você pequenininho, já adolescente, como que foi? Você via pessoas? Não, eu nunca vi nada até desenvolver mesmo a minha mediunidade. Até não via nada, eu só ouvia barulhos, coisas estranhas assim, nunca vi nada. E quando eu comecei a entender o que era o espiritismo, que eu me apaixonei, porque antes de entrar na doutrina, eu comecei a ler. Inicialmente, o primeiro livro que eu li foi Ramatiz, e comecei a ler no meio do livro em diante. Sabe quando você abre ao acaso? E aquele ponto que eu comecei a ler, começou a responder perguntas que eu fazia sempre. Então, aguenta um pouquinho, não conta ainda, que eu vou ter que ir para o intervalo. E eu vou para o intervalo comercial, não sai daí que a gente volta com as histórias aqui do Antônio Demarque, da Gilvanise. Vamos conversar muito mais no próximo bloco. Enquanto a gente vai batendo papo, você vai mandando seu e-mail no crescervocê@tvmundomaior.com.br e coloca sempre a cidade de onde você está assistindo, tá? Porque a gente precisa saber onde você está, o que você está fazendo, qual que é a sua rotina. Conta pra gente que lugar que você está desse Brasil. E nós estamos para mais de 3.000 cidades. Então é muita gente, né, assistindo aí, em alguns lugares com TV aberta, outras pessoas que acompanham pelo YouTube, pela internet. Então a nossa palavra aí chegando para muitas pessoas. Espero que esteja ajudando você a principalmente fazer um movimento, né, que a gente sempre quer aprender. Eu acho que a gente tem que sempre aprender. Por isso que esse programa chama-se Crescer Você. E o Demarque estava contando no comecinho que você abriu um livro por acaso, no outro bloco você contando que você abriu um livro, caiu num capítulo, mas se você, a partir dali, o que aconteceu? Então, William, é interessante porque se eu tivesse começado do início, talvez eu não tivesse lido o livro. Que livro que era, Demarque? Era Mensagem do Astral, Ramatiz. Tá. Eu abri numa parte que me trouxe assim, muito esclarecimento e um assunto muito palpitante.
Eu li daquela parte até o fim, eu devorei o livro. Foi o meu primeiro livro espírita que eu li. Aí depois eu voltei para o início. E aí eu li o livro inteiro. Aí você estudou o livro. Depois do Ramatiz eu li Emmanuel. Sim. Me apaixonei por Emmanuel. Depois li André Luiz. Me apaixonei por André Luiz. Mas até então não tinha frequentado, não tinha começado a frequentar nenhuma casa espírita. Na minha cabeça, eu imaginava, mas puxa vida, espiritismo é isso? Eu estava apaixonado pelo espiritismo, mas tinha ainda medo de ir numa casa espírita e algum espírito me agarrar lá, entrar dentro de mim, eu não conseguia me libertar mais. Até que um amigo, uma ocasião numa empresa em que eu estava, esse rapaz entrou, me cumprimentou e a gente sempre chamava a pessoa para ir almoçar, para se enturmar, né? Eu falei, vamos almoçar? Ele falou, eu queria conversar com você. Eu falei, legal, vamos sim. No caminho para o restaurante, ele falou assim, qual a sua religião? Eu falei, eu sou católico. Ele falou, engraçado, porque não é isso que eu senti. Eu falei, opa. Ele falou, porque eu sou espírita. Nossa, aquilo me deu... Sim. Aí foi o primeiro centro espírita, porque esse amigo, que nós fizemos amizade, ele me convidou, vai lá comigo, você vai ver como é bom. E é o Seara do Mestre, ele ficava lá no Ipiranga, na rua Gama Lobo, não sei ainda se existe esse centro. Foi o primeiro centro espírita que eu fui. E quando eu cheguei nesse centro espírita, que eu fui participar, fiquei na assistência lá com o pessoal, que colocaram a música para o início dos trabalhos, era a Ave Maria de Gounod. Ah, cara, eu chorei demais. Aquilo me sensibilizou, me tocou a alma. E naquela reunião, eu apaguei, cara, eu voltei só no final. Mas quando eu voltei no final, era como eu sentia assim, como se eu estivesse voltando para minha casa, um lugar que eu já conhecia. Você sentiu como se fosse um despertar. Um despertar. E aí foi uma coisa assim, e aí foi quando eu comecei no espiritismo. E hoje, são quantos livros, Demarque? São 16 publicados. 16 livros psicografados. Psicografados. Você tem um espírito que fala com você, é isso, ou você tem uma equipe, ou você sente? Como que é a sua mediunidade? Tem uma equipe. Inicialmente eu ouvia, quando eu comecei, antes até de entrar nessa parte de abrir e me interessar pelo espiritismo, eu tinha desdobramentos espirituais durante o sono. A primeira vez que aconteceu, eu achei que tinha morrido, porque eu via meu corpo deitado e eu fora do corpo físico. E aí eu ouvi uma voz que me orientava, faz uma oração. A hora que eu fazia a oração, eu voltava para o corpo. E isso foi se repetindo. Depois, com o tempo, que eu fui perceber que aquela voz que eu ouvi era do meu mentor, o meu anjo da guarda, o irmão Virgílio. Todos os livros são psicografados pelo irmão Virgílio? Não, hoje tem já uma equipe, como disse a Gilvanise, é o irmão Virgílio, tem o José Florencio e tem um outro espírito que já estamos nos preparando para ele entrar na equipe também, porque cada um cumpre a sua tarefa, mas o responsável, o mentor dessa tarefa que eu assumi ainda no plano espiritual, é o irmão Virgílio. Ô, Gilvanise, você também tem um mentor ou uma mentora, ou você também tem uma equipe que te ajuda nos livros? É uma equipe. Você falou para mim que você é uma médium mecânica, é isso? Mecânica. O que é isso, essa expressão? Essa expressão é assim, você usar as suas mãos, né? Eu uso minhas mãos psicografando, assisto televisão, falo ao telefone, e os espíritos utilizam o meu sistema nervoso central sem a minha interferência. Então, por exemplo, você está na sua casa e você tem uma disciplina que aquela hora você vai escrever. Sim. Mas você começa a psicografar, mas você fica completamente lúcida. Você conversa, atende telefone. Atendo telefone, ou faço qualquer... E produz os seus... E produz os livros e como normalmente. Que você sente que algumas coisas não são suas e outras são suas? Porque, por exemplo, eu também sou escritor. E às vezes eu vou produzir um texto ali, eu sinto que eu tenho uma ajuda. Mas muitas vezes eu fico em dúvida, será que isso aqui é meu? Será que não é? Quando você escreve, você não sente essa dúvida? Já senti. O que é meu? Será que não sou eu, Giovanise, escrevendo ou são eles escrevendo? Quando eu escrevi o primeiro livro, eu tinha 13 anos, estava acabando de contar para o Demarque aqui no intervalo. Quando eu fiz o primeiro livro, o Ferdinando, que é o mentor, a pessoa que cuida, né, o anjo da guarda aqui, que eu sempre falo que é o que cuida de todo esse trabalho, que organiza, ele mandou eu rasgar o primeiro livro. Aí mandou eu fazer o segundo à mão. Quando eu terminei o segundo, ele mandou rasgar também e jogar fora. Aí ele falou assim, agora que você aprendeu a escrever comigo, nós vamos começar o trabalho. Eu falei, como que eu vou fazer para saber que não sou eu escrevendo? Porque todos os médiuns têm essa dúvida. Tem, né? Sou eu ou é alguém? Qual é a fronteira que se tem? Aí nós desenvolvemos uma técnica
eu e a equipe espiritual. Falei, se vocês deixarem por minha conta, eu mudo o fim. A gente muda o fim, porque está aqui encarnado, você não vai querer ver a pessoa amar se dando bem. E os livros são histórias reais. Todo livro psicografado é uma história real. Você vê o espírito, você Sim. sente? Não, eu vejo eles, eu sei como que é o canal, como que a gente faz E o você processo. escreve a hora que você quiser? Não, a gente tem, quando eu tenho um trabalho para fazer, eles falam para mim assim, você tem 40 dias para escrever aí do Por chão. exemplo, se eu pedir para você escrever um texto agora, você escreve, não? Não. Não é assim? Não é assim. Existe uma coisa chamada disciplina. Tá. Então, para fazer um texto, como que a gente faz? Eles vão escrevendo tudo fora de ordem. Como uma pintura mediúnica, que Sim. começa com um borrão. É. Então, ele começa, pega uma frase do final, coloca no começo. Então, o texto é todo misturado. Então, eu não tenho interferência direta. Mas o ver espírito é o tempo todo ou você É tem o tempo todo. Eles surgem para você? O tempo todo. Tanto Tá. que eu tive que desenvolver uma técnica para separar quem era vivo do morto. Tá. E já te aconteceu alguma coisa Já. engraçada ou que Já, tenha te eu dado algum estava- problema, não? Já, nossa, alguns vexames. Eu acho que alguns médiuns que estão me ouvindo, alguém que vê espírito sabe o que eu vou falar agora. Sim. Eu estava numa fila de banco e o senhor chegou para mim e começou a conversar. E eu conversando com o senhor, achando que era uma pessoa viva. E ele falando assim, olha, eu estou aqui muito triste. E começou a contar a história dele e eu comecei a consolar ele. E aí eu comecei a perceber que as pessoas atrás de mim começaram a se afastar. Né, eu olhei para o lado, falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo aqui. Ele virou para mim por isso que eu fui abandonado num asilo de idosos e eu morri lá. Eu falei, puxa isso vida, caiu a quando eu vi ficha. as pessoas me vendo conversar com a pessoa ali, naturalmente, porque para mim era uma coisa extremamente natural, as pessoas comentando, é uma louca sair do banco, né, completamente constrangida da situação, mas que era normal, que aí com o tempo você vai aprendendo como que a pessoa está ligada a um corpo, como Normalmente não. esses espíritos vêm pedir ajuda. Pedir ajuda. Então você tem uma equipe que te ajuda a escrever o livro, que ajuda tantas pessoas, mas Isso. você também recebe espíritos que te pedem uma ajuda. É assim que funciona? Na verdade, eu não faço esse trabalho de receber os espíritos para ajuda. Eu os vejo, a gente conversa Sim. e a gente direciona. E aqui na televisão tem muito? Você viu muito hoje aqui no Tem cenário? bastante. Aí Tem quem vai ficar com bastante. medo, Mas hein? só espíritos bons. Vai quem Só chegar da luz. cedo para ir pro camarim vai ficar com medo agora, né? Mas só espíritos bons, não? Só bons. Só da espíritos. luz. Tinha gente espiando. Não, só Tem bastante gente espíritos nos bons. ajudando aqui, né? Sim, você é iluminadíssimo para Obrigado. conduzir um trabalho desse, né? Você está conduzindo corações. Obrigado. Então, corações têm que ser bem conduzidos pela luz. Isso que eu acho que envolve aqui, com Obrigado. certeza. Você vê também, Demar, que você sente? Não, eu não vejo. Só tem a disciplina, como a Gilvanise disse, é disciplina, disciplina e disciplina. Sim. Se eu não estiver, a minha mediunidade de psicografia é um pouco diferente, ela é intuitiva. Mas depois de 16 livros, ela hoje, eu considero assim, há uma interligação entre o mentor, porque tem que haver afinidade fluídica, afinidade de sintonia, e esse trabalho foi feito. O primeiro livro que eu psicografei, eu fiquei durante um ano fazendo, na verdade, uma preparação, Tá. que acabou resultando no primeiro livro, nos quais alguns contos foram descartados, outros foram aproveitados. Graças a Deus o irmão Virgílio não mandou rasgar. Mas é assim, eu tenho os dias certos na semana, horário, e naquele momento, então eu sinto a presença dele, às vezes eu vejo o irmão Virgílio, mas só nesses momentos, eu não tenho evidência assim não. Tenho uma percepção bastante aguçada, eu percebo às vezes uma presença espiritual, mas não estou vendo assim, não tenho essa evidência. Gostaria até de ter, mas não tenho. Mas nesse trabalho de psicografia, a minha psicografia funciona assim, o irmão Virgílio ou então José Florencio, eles me envolvem e projetam na minha mente, é como se eu estivesse assistindo um filme. Naquele momento, eu tenho consciência plena, mas eu volto no passado, vejo Roma Antiga, vejo a França na época feudal, Brasil colonial. Eu faço uma viagem no tempo. E aí, aquelas ideias, elas vêm e eu tenho que ter aquela percepção e a sensibilidade e o conhecimento da doutrina para poder materializar em palavras aquilo que eles estão me transmitindo. Só que depois de 16 livros, essa afinidade ficou assim tão fina que hoje eu não sei aquilo que é meu, porque tem muita coisa minha também, porque a gente às vezes confunde.
Quando você fala assim, eu quero ser um médium de psicografia, você pode ser e você é. É só você começar a escrever coisas boas, ideias felizes. Você não está mais sozinho, William. Alguém está com você, te inspirando, te trazendo ideias felizes. É assim que funciona mediunidade. Nem todas as pessoas têm mediunidade mecânica. Hoje é uma mediunidade rara, é muito rara. O Chico é assim, o Divaldo é assim, a Giovanise é assim, mas a minha mediunidade é um pouco diferente. Muito bem. E a mesma, só concluindo, a mesma dúvida que ela tinha, às vezes no começo eu ficava assim, mas será que isso não é invenção minha? Eu não estou inventando moda aqui, mas aí teria que ter muita criatividade para inventar tanta coisa. E eu cheguei à conclusão que não estou com essa bola toda. Muito bem, olha, eu vou para o intervalo comercial, você não saia daí, que nós voltamos já aqui com esse papo gostoso, tá? E a palavra-chave de hoje é liberdade, é isso? É liberdade ou igualdade? Liberdade? Igualdade. Igualdade. Pronto, já confundi todo você, viu? É igualdade. Manda um e-mail para crescervocê@tvmundomaior.com.br para a gente saber o dia que você assistiu o programa, por isso que tem a palavra-chave. Porque senão a gente não sabe que dia que você assistiu. Você concorrer aos kits da Avra Cosméticos e aos livros autografados também que a gente sempre manda para você através do sorteio, tá? Eu estou conversando aqui com a Giovanise Balbino, escritora, médium, palestrante, e o Antônio Demarque também, palestrante espetacular, médium. Giovanise, para quem assistiu o nosso programa hoje, acompanhou esse papo sobre mediunidade, espiritualidade, e a pessoa que não acredita em nada disso, o que você tem para falar para essa pessoa? Primeira coisa, William, tudo na vida a gente precisa se dedicar, precisa ter um pouco de dedicação, dar abertura para poder encarar o novo, né? Conhecer o novo, acho que o conhecimento é a base fundamental para isso. Estudar, que é importante, quanto mais você absorver a instrução, você vai conseguir se autoconhecer, se autoconhecendo, você vai saber o que é seu, o que não é seu, e conhecer esse mundo maravilhoso que é enveredar por esse mundo espiritual, que é independente de religião. E, por fim, é você ter o coração aberto para poder saber que você não está aqui por um acaso. A gente não está passando um verão aqui nesse planeta. A gente está aqui para agregar valor, para mudar as cabeças a nós mesmos e contribuir para essa grande transformação. Demarque, você não tem receio de desencarnar, morrer e descobrir que tudo que você acreditava aqui é mentira? Eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto de acordar de manhã e cumprimentar as pessoas falando um bom dia bem forte. Bom dia. Porque se a pessoa não responder, eu fico já preocupado. Será que eu desencarnei? Então, às vezes, a gente tem que ter essa ideia, porque tem pessoas que desencarnam e não sabem. Mas olha, William, quem conhece o Espiritismo, você não crê. É diferente você crer e você saber, ter certeza. Então, absolutamente, estou absolutamente convicto, eu creio, eu sei que é verdade tudo aquilo, porque é uma coisa dentro de você que responde por você. Então, na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma. Se tivesse dúvida, absolutamente eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Então, é uma convicção assim inabalável que vem e é aquela fé que é natural, que você acredita, porque afinal de contas, quem nos trouxe essa primeira grande mensagem e que está contido no Evangelho é o Cristo. Então, se a gente não acredita, se a gente não tem convicção, se você não sabe, você precisa saber. E essa é uma convicção que vem dentro de você, ela é inabalável. Então, não tenho absolutamente nenhuma preocupação de desencarnar e chegar do outro lado, não é nada disso. Absolutamente. Bonita eu sei resposta. Que vai ser. E é assim mesmo. Boa resposta. Aproveita e deixa o seu contato. Quem quiser te encontrar na internet ou quiser te mandar um e-mail, escreve para onde, Demarque? E-mail é Demarque com CHI no fim, @yahoo.com.br. E ela pode escrever, te convidar para dar palestras, te levar para cidades, né? Pode. Você tem feito bastante palestras? Tenho feito bastante palestras, já tenho bastante agendados para 2014, Legal. Mas ainda tem espaço na agenda, porque afinal de contas não estou também com toda essa bola, né? Então, podem mandar, ele, né, podem mandar o e-mail, nós vamos sempre procurar, vamos com muito prazer. É uma satisfação conhecer
amigos novos, casas novas. Sim. E aquelas pequenas também que, em que as pessoas falam assim, poxa, aqui é difícil trazer um grande orador. É para isso que eu estou aí. Então eu vou nas pequenas, nas grandes, em tudo quanto é lugar. Demarque. Eu vou com todo o amor, com todo o carinho. Bonito. Às vezes tem meia dúzia de pessoas encarnadas, mas tem 50 desencarnadas. E serve para que precisam ouvir, que né? precisam ouvir o Evangelho. E você, Giovanise, como que as pessoas te encontram? Quem está assistindo a entrevista e quer te achar na internet? Pode me achar no Facebook. Facebook, como é o seu Facebook? Giovanise Balbino Pereira. Giovanise com Z. Com Z. Giovanise Balbino Pereira. Pereira. E também pode me achar, pode mandar um e-mail, giovanise.balbino@gmail.com. E você faz palestras também? Também faço palestras. Tá bom. Independente também, na mesma linha aqui do meu amigo Demarque. Não importa quantas pessoas tem aqui no público físico, o que importa é a gente passar a nossa mensagem, Obrigado. que é a mensagem do Cristo. E eu acredito muito numa coisa que eu falo, que é o reencontro. A gente nunca se encontra, a gente se reencontra. Então, quando a gente se viu pela primeira vez, era um grande reencontro, né? As nossas almas se buscaram em algum momento. Eu sempre falo isso para os meus amigos e eu tenho um carinho muito grande por vocês dois. Obrigado por vocês terem vindo ao programa hoje. Bater esse papo, mas vocês vão ter que voltar, porque ficou muita coisa para falar ainda, né? Ficou. Nós E vamos William, convidar queria em outros agradecer momentos. muitíssimo você Imagina, não precisa. pelo carinho, né? Porque é um programa cheio de carinho, e isso que é o mais importante, que é o diferencial. É o seu diferencial. Muito obrigada. Obrigado. Eu trouxe um presente para você, que a Ávora Cosméticos enviou. Muito obrigada. É uma sacola pequenininha, né? Demarque, você não quer, né, Demarque? Você não vai usar? Eu Você falei que não ia embora se não ganhasse. Tá aqui. Demarque. Nossa, muito obrigado, A Ávora William. Cosméticos enviou para vocês. Não precisa levantar, deixa eu me despedir. Fiquem Obrigada. à vontade. William. Obrigado pelo Fica carinho com de Deus. vocês. Vocês Obrigado vão voltar vocês. muitas vezes mais Obrigado. para a gente Muito conversar. obrigada. Muito obrigado pelo carinho. E eu vou agora para o momento que você fica esperando, não é? Chamado Carta Amiga. E tem tanta gente que fica esperando esse momento da Carta Amiga, eu também gosto, que é o momento que eu sinto assim que eu estou mais próximo de você que me assiste, né? Você que lê os meus livros, ou às vezes me acompanha pelo rádio. Aliás, você que me assiste pela TV Mundo Maior, eu estou no rádio também, todas as manhãs. Todas as manhãs, a partir das 6 da manhã, na Rádio Boa Nova, no AM 1450. Também te espero lá, uma companhia sempre pelas manhãs da rádio. Mas enfim, eu recebi uma carta que é da Josefa Rômulo, de Ponta Grossa. Ela escreveu assim para mim: William, gosto muito de você, te acompanho no rádio, legal, e na TV Mundo Maior sempre. Sabe, eu não estou suportando mais a convivência com meu pai. Ele sempre me coloca para baixo, diz que não sou capaz de nada. Entrei na faculdade de pedagogia e ele vive dizendo que eu não sei ensinar nada a ninguém. Será meu karma? Não sei. Minha mãe nunca me defende, mas também não se opõe a ela a nada. Não se opõe a ele a nada. Fico assim sem rumo. Muito bem, Josefa. Uma coisa que eu ia perguntar para você, que você não escreveu, é a sua idade. Mas eu sei que você já falou para mim que você entrou na faculdade para cursar pedagogia. Então, mais de 18 anos você tem, senão você não conseguiria entrar na faculdade. E aí eu fico pensando, Josefa, você se incomodando tanto com teu pai, né? Será que não está na hora de você ser um pouco mais independente, sair um pouco desse meio aí do seu pai e da sua mãe? Não estou dizendo que você tem que deixar de amá-los. Muito pelo contrário, porque não existe ex-pai e ex-mãe. Serão pais e mães para a vida toda. Porém, chega um momento na vida da gente que a gente tem que ter o nosso momento, a gente tem que ter a nossa própria vida. E eu estou sentindo de você que você está muito presa, muito tacanha ali com as coisas ainda do teu pai. E teu pai te colocando para baixo, falando que você não vai conseguir, você entrando para fazer uma faculdade de pedagogia e ele de repente falando que você não consegue ensinar nada a ninguém. Você quer ensinar uma coisa para ele? Você pode ensinar uma coisa para ele que é a questão da gentileza, da generosidade. Mostre para ele que por mais que ele te coloque para baixo, você é capaz, e eu sei que você é capaz, porque você já chegou até aqui. Só que você precisava dele lá quando você era pequenininha, quando a tua mãe também está ali te alimentar. Só que chega uma hora, você tem que criar asas e voar. Criar a sua própria independência, criar a sua própria história. Ao invés de ficar sofrendo com teu pai que te coloca para baixo, vá você para frente, porque foi você que fez ele? Foi você que montou ele do jeito que ele é? Não, ele é assim. E eu tenho certeza que pelo que você me escreve, você tenta mudar o teu pai. Aí você se incomoda tanto em querer mudar o teu pai, que você esquece de escrever a tua própria vida.
Você percebeu que você quer mudar mais o outro do que você mesmo? Você já está na faculdade, você ainda está preocupado. E uma outra coisa boba que você se preocupa é em relação ao karma. Você sabe o que significa karma? Porque as pessoas ensinam a gente as coisas tudo errado, né? As pessoas aprendem que karma é castigo, karma é destino. Sabe o que é karma? Karma significa ação. No sânscrito, karma significa ação. Então, por mais que você tente olhar o karma como um castigo, será que não está na hora de você olhar o karma como uma ação e você ter uma ação para a sua vida e ser independente? Deixa o teu pai do jeito que ele é, faça as visitas a ele, deixa a história dele que ele já construiu ou está construindo ainda, mas siga a tua vida, porque é você que precisa acreditar em você, não é teu pai. Você tem tanta necessidade sim do teu pai acreditar em você, né? Você vai ver que daqui a um tempo ele vai te ver formada, uma educadora espetacular, e você vai ver que ele vai ter um orgulho muito grande de você, e a gente acaba educando, não só através de discursos, né? A gente acaba ensinando através dos nossos atos, dos nossos exemplos. Como o teu pai diz que você não ensina nada e nada a ninguém, mostre a ele, ensine você. E aí eu queria mandar um recado para esse pai, né? Esse pai aí está com medo, não está? Está com medo da filha ficar independente, está com medo da filha ter a vida dela e ir para frente. Você já escreveu tua história, já escreveu tua vida e fica prendendo os outros, né? Sabe qual que é o seu maior medo? Você tem medo da tua filha ser melhor que você. E que é uma grande bobagem, porque ninguém é igual a ninguém, não existe ninguém melhor a ninguém. E eu queria responder rapidinho uma última carta amiga, dá tempo? Será que não vai dar tempo hoje? É rápido, olha. William, qual dica você... Não vai dar tempo, né? Então deixa para a semana que vem essa aqui, aí eu começo com essa carta amiga. Então tá, então não vai dar tempo, eu tentei responder 2 cartas, mas não dá tempo. Isso é bom porque o programa passa rápido, flui. E aí você que não escreveu para mim ainda, manda um e-mail crescervocê@tvmundomaior.com.br. Não tenha medo de mandar o e-mail, contar. Por exemplo, a Josefa Rômulo mandou o nome dela e a cidade. Se você não quiser aparecer, não tem problema. Mande o seu e-mail ou pelo Facebook, mas coloca lá, carta amiga. E me escreve e eu vou dar, lógico que não é conselho, eu vou dar uma dica para você. Se você quiser seguir minha dica, tudo que você fez até agora é teu. Se você quiser pegar algo novo e construir, é você que faz através do seu livre-arbítrio. E olha, gente, através do livre-arbítrio, você pode se livrar até de destino, essas coisas todas que você imagina, karma, tudo errado, enfim, o livre-arbítrio é para isso, porque, lógico, vai dar tudo certo. E eu volto semana que vem, quinta-feira, às 4 da tarde, aqui, pela TV Mundo Maior. Até semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau!